E aí, fiel, bem-vindo ao canal do Timão. Todos os dias trazendo as últimas novidades do Timão. Então já deixa seu like aí para ajudar o canal, ative as notificações e se você for novo aqui, inscreva-se e faça parte desse bando de louco, beleza? Então bora para as novidades. Maicon se reapresenta com o elenco na quarta-feira e mesmo com seu contrato de empréstimo encerrando dia 31 de dezembro, participará integralmente da primeira metade da pré-temporada corintiana. O Shakhtar aguarda oficialização de uma proposta do Timão para comprar o jogador, mas não está disposto a renovar o contrato de empréstimo ao Corinthians. Maicon desperta o interesse de outros clubes e seu staff aguarda que a diretoria formalize o interesse para conseguir mantê-lo na equipe em 2023. O Corinthians já falou mais de uma vez que não medirá esforços para conseguir ficar com ele. Não há valor de compra fixado no contrato de empréstimo assinado entre as partes, mas o jogador é avaliado em 7 milhões de euros de acordo com o Transfermarkt. Segundo Carlos Cereto, o Corinthians irá comprar o volante definitivo e para isso contará com o apoio da sua nova patrocinadora, a Pixbet. O Corinthians trata a permanência de Maicon e de Yuri Alberto como os dois principais reforços para a temporada 2023. O clube tem vasculhado o mercado em busca de atletas de alto nível, mas quer o fico dos dois. Cantillo vai iniciar 2023 com a incerteza sobre o seu futuro no Corinthians, já que perdeu espaço na reta final da temporada passada. O colombiano teve algumas marcas razoáveis em 2022, sendo uma delas o fato de ter sido o segundo volante com mais jogos do elenco, presente em 34 partidas, supera qualquer outro nome da posição que não seja do Queiroz. Concentradas principalmente no período entre abril e agosto, suas aparições foram impulsionadas por lesões como as de Maicon. Cantillo, aliás, chegou a ser eleito pela Fiel o melhor em campo em julho na vitória contra o Curitiba e no jogo contra a La Bombonera. Esteve entre os mais elogiados nas redes sociais. Aos poucos perdeu o espaço com esse treinador, que chegou a cobrar publicamente maior entrega e intensidade do estrangeiro nos treinos e partidas. Cantillo chegou ao clube por um pedido de Thiago Nunes, que havia enfrentando o jogador no comando do Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla. Em 3 temporadas ele foi apenas o 6º atleta estrangeiro a atingir a marca de 100 jogos com Motiv Negra. Seu contrato com o clube é válido até dezembro de 2023 e seu nome já cogitado como reforço em lugares como Júnior Barranquilla, justamente seu clube antes de chegar ao Timão. O Corinthians estipulou um preço de 3 milhões e meio de dólares para a venda dos seus direitos. Caetano tem preço definido para ser vendido e o Vasco surge como principal interessado no zagueiro do Corinthians, com quem tem contrato até o início de 2024. A diretoria decidiu que Caetano pode deixar o clube mediante ao pagamento de 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões e meio de reais, mesmo que o jogador tenha sido revelado nas categorias de base do Corinthians. Ele nunca atuou com o elenco de cima. Um dirigente do Vasco irá se encontrar com o representante de Caetano para formalizar uma proposta. Caso o Timão não chegue em um acordo pela sua transferência, o jogador deve iniciar o ano que vem intrigado ao elenco alvinegro. Venderia ou não, fiel? Comenta aí, deixa aí nos comentários pra gente saber. Lucas Piton entra em 2023 no seu 4º ano completo como jogador do elenco principal do Corinthians, depois de uma temporada na qual retomou seu espaço no clube. Ainda mais se comparado 2 anos anteriores, ele busca mostrar que tem capacidade para ser titular indiscutível do setor. Piton terminou a temporada com 3.490 minutos jogados, mais do que o dobro do que registrou no ano passado, e esteve em campo por mais tempo que Fábio Santos. Em 2020, o medalhão jogou quase o dobro do que é Piton, e no ano passado, quase triplo com o tempo de jogo retomado. Então agora busca se mostrar confiável em termos de decisão nos principais momentos do ano, como a Copa do Brasil e Libertadores. A opção do técnico foi utilizar o nome mais experiente. A última temporada, aliás, deve ser a última dos dois compartilhando a posição, já que Fábio Santos deixou claro que pretende se aposentar quando finalizar o contrato com o Timão.
Santos já anunciou que não contará com os serviços de Luan para 2023. De volta ao Corinthians, ele aguarda a diretoria para decidir os próximos passos da carreira. A tendência é que Luan não fique no Parque São Jorge e Fernando Lázaro, inclusive, comunicou que não vai aproveitar o jogador na próxima temporada. O meia só ficará no Corinthians caso não apareça nenhum interessado no empréstimo, arcando com a parte dos seus vencimentos. Ao longo de 2022, o Corinthians precisou contar com a força de jovens revelados no próprio clube, e um deles foi Adson, que se destacou na equipe, alcançou marcas pessoais e recebeu elogios. No início de março, Adson completou um ano de sua estreia no time de cima. Naquela época ainda buscava seu espaço no elenco e precisou crescer ao longo da temporada para receber mais oportunidades, considerando apenas 2022. Ele esteve no campo em 49 oportunidades, sendo 20 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Além disso, ajudou a equipe com 5 gols marcados, e a temporada também fez com que ele chegasse à marca de 73 jogos pelo time principal. Durante a disputa do Brasileirão, Adson foi peça importante, atuando nas laterais do ataque do Corinthians e teve boa aparição no cenário nacional também. Isso porque ao final do primeiro turno do Brasileirão, foi um dos atletas da seleção sub-23 do torneio. Ele inclusive esteve ao lado de Raul Gustavo na equipe montada, fazendo com que Corinthians fosse o time com mais representante empatada Fluminense na reta final do mês de setembro. Ele alcançou a temporada mais produtiva de um atleta vindo da base corintiana desde 2019. Depois de viver um bom 2022, Adson terminou a temporada tendo que lutar contra lesões e problemas de saúde. O Corinthians renovou o contrato do volante Gabriel Góes, que se recupera de lesão há cerca de um ano e meio. Gabriel chegou ao Corinthians em junho de 2021 por empréstimo de apenas 3 meses junto ao Flamengo de Guarulhos, mas lesionou o joelho em sua estreia e não voltou a atuar desde então. Ainda em julho do ano passado, passa por uma cirurgia e vem cumprindo sua rotina no CT da base. Em setembro de 2021, o volante foi adquirido em definitivo pelo Corinthians, com um contrato válido inicialmente até junho de 2022, porém ainda não se recuperou da lesão, e o clube para esses dois entender o vínculo. Mais uma vez, nessa semana, Gabriel Góes não tem mais idade para atuar em categoria de base. Se continuar no clube, após o término da recuperação da lesão no joelho, vai precisar ser promovido ao elenco de cima. César Del Roy, ex-coordenador técnico de preparação de goleiros da base do Corinthians, usou as redes sociais para se despedir do clube após um ano e meio de passagem, com passagens pelo Paulista de Jundiaí, Palmeiras, Seleção Sub-17. Ele não revelou os novos desafios da carreira e às vésperas da Copinha não há confirmação de quem recuperar o cargo no clube. Matheus Davó, que estava no Bahia, é aguardado nesta terça-feira pelo Belo Horizonte para realizar exames e em seguida assinar com o Cruzeiro, se aprovado. O jogador, que pertence ao Corinthians, assina contrato definitivo com o clube mineiro. O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos, enquanto o Guarani, clube que revelou, tem os outros 20%. Os valores e a nova divisão de percentuais ainda não foram revelados. Davó foi encontrado em 2020 pelo Timão e pagou R$2.400.000, contratado pelo Bahia em abril. Ele foi peça importante na campanha do acesso à Série A. Em 40 jogos pelo time, marcou 10 gols, 9 deles na Série B e deu 4 assistências. Além dele, o Cruzeiro tem acordo com Vital e encaminha a vinda de Raul Gustavo. O meio-atacante vai em definitivo com rescisão antecipada e em troca o Timão ficará com partes dos direitos econômicos. Já Raul iria por empréstimo com os direitos econômicos fixados. O ano de 2023 deve ser um dos mais desafiadores na carreira de Gustavo Silva no Corinthians. O jogador vai precisar de 8 meses para se recuperar de uma grave lesão no joelho direito e só tem contrato com o clube até dezembro do próximo ano. Respaldado pelo departamento médico do Corinthians, ele optou por realizar a cirurgia
apenas um mês depois da sua lesão, que aconteceu no dia 26 de outubro. Operado em 30 de novembro, Mosquito está em casa e em fase de recuperação do procedimento, e daqui para frente começará uma longa caminhada de fisioterapia. A tendência é que os trabalhos comecem próximos da pré-temporada adiante, serão até 8 meses de reeducação do joelho, com possibilidade de terminar apenas em agosto do ano que vem. Possivelmente à disposição apenas no segundo semestre, o atacante terá menos de 6 meses para provar o seu valor e assinar uma renovação contratual aí com o clube. Eduardo Tanque passou a última temporada emprestado ao Coritiba atuando pelo Sub-20 e estendeu seu vínculo de empréstimo e teve o valor de passe fixado. Tanque teve o ano goleador, ou pelo menos com média alta de gols, torneios oficiais que disputou por lá emprestado no início do ano. Atuou 19 vezes e marcou 9 gols em 1016 minutos em campo, ou seja, um gol a cada 112 minutos. Ele travou disputa pela titularidade, mas no recorte geral pode ser considerado titular da equipe. O Corinthians estendeu o contrato de empréstimo para que Eduardo possa atuar na Copinha pelo Coritiba, já que não teria espaço do elenco de Danilo, e o torneio pode servir de vitrine. O México foi eliminado na fase de grupo, com desfalques importantes, oscilações no trabalho e atletas fundamentais longe do melhor momento físico. Houve, porém, um destaque no time, Luís Chaves, que não tem mercado na Europa, mas mostrou que pode ser útil a equipes brasileiras. Ele tem 26 anos e apenas 12 jogos disputados pela seleção mexicana. Ganhou espaço perto do final do ciclo, já em abril de 2022, e vive uma crescente, mas certamente não seria alvo de propostas e grandes centros europeus por causa da idade e por nunca ter atuado por lá. Seu contrato vai até junho de 2025 e o valor de mercado está em 6,5 milhões de euros. Luís Chaves, desde 2019, é jogador do Pachuca, atual campeão mexicano, e mostrou que está pronto para voos maiores, ao ser um dos melhores jogadores da sua seleção no Mundial do Catar. Possui muita qualidade no passe, visão de jogo para achar os atacantes nas costas da defesa e um chute potente de longa distância. O canhoto é até hoje o atleta que mais finalizou de fora da área. Na Copa 10 arremates em 3 jogos, 5 deles na direção da meta, inclusive o golaço que marcou de falta contra a Arábia Saudita. E foi titular em todos os minutos mexicanos no torneio. O jogador pode atuar em dupla de volante, de preferência com mais liberdade que seu par ou com meia esquerda, um trio central, forma que jogou na Copa. Seu perfil é de organizador nato, se coloca próximo aos zagueiros para receber a bola e atuar de frente para a defesa adversária. Distribui com precisão os passes, sejam inversões ou bolas em profundidade, para os atacantes. Fisicamente não é um atleta de imposição nos duelos no meio-campo e precisa de times que jogam com posse de bola para render o seu melhor. Equipes que fazem muitas ligações diretas não oferecem o melhor cenário para ele. Não é exatamente alguém rápido, mas consegue se deslocar com agilidade em zonas mais curtas do gramado e em longas distâncias não mantém a velocidade. O investimento para trazê-lo é barato, mas ele tem um nível para se destacar nas competições do Brasil. Seria um bom nome. Então, fiel, nós vamos ficar por aqui. Comenta aí o que tu achou das novidades e até o próximo vídeo.